Na faixa de Gaza, só homem bomba, lutando que se conquista. Se eu tô de rolê, quantos amigos eu vi, várias camisas de time, mas fazendo o seu papel. Na plenária de hoje, eu tenho aqui, com muita satisfação, integrantes de uma diversidade de coletivos. Chico Malfitani, do coletivo Democracia Corintiana, é uma pessoa que eu sigo há muito tempo, já estivemos juntos em algumas trincheiras. Do Marcos Antônio Gama, do Porcomunas, conselheiro do Palmeiras. A Nájila Diniz, da Interfeminista e também do Futebol, Mídia e Democracia. Veio de Porto Alegre especialmente para participar. Isso revela esse envolvimento e toda a experiência dela e dos grupos dos quais ela participa. O Alex Minduim, da Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Marcos Maldonado, ele representa um grupo que está discutindo o Santos que queremos. Em um tempo lá atrás, nós já fomos adolescentes juntos. Fizemos várias coisas, política, cerveja e futebol. E aí tem mais de 35 anos, quase 40 anos. Temos também aqui a Dadá Ganã, representando as mulheres na arquibancada, Respeito Futebol Clube, que vem fazendo um trabalho sensacional no sentido de discutir a questão do lugar da mulher nas arquibancadas e trazer uma contribuição muito grande para a gente. A gente teria a presença da Giovana Capucin, do Ludens e do Left. Infelizmente teve um falecimento na família e ela não pôde comparecer. Será, evidentemente, uma presença em próximas plenárias. Temos o Matias Pinto, meu ex-aluno aqui do Departamento de História da USP, com quem eu travei conversas ao longo da formação dele na graduação, fez curso de pós comigo. E a gente identificou aqui o Matias pelo trabalho dele, que é o Som das Torcidas. A Lígia Petrini, P16, da Palmeiras Antifascista, também aqui do prédio, né, da Fefeleche, e o André Baiano Leitão, da Brigada Marighella, torcida ligada ao Esporte Clube Vitória. Nós temos aqui uma mesa com uma diversidade clubística bastante interessante, do ponto de vista das experiências e das organizações, e tenho certeza que teremos um debate muito bacana. Quem for representante de coletivos e que queira se manifestar, por favor, passa o nome para o Tiago para a gente poder fazer o registro, marcar a presença. Eu sou Moisés, militante do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A gente tem feito um enfrentamento pela São Paulo Sem Medo e junto com o Fórum em Defesa da Cidade contra os PLs de privatização da cidade que o prefeito tem tramitado na Câmara Municipal. A gente chegou a fazer algumas manifestações, recentemente teve uma ocupação da Câmara. Um dos PLs, inclusive é o primeiro que vai ser votado, que tem mais pressa, é o que privatiza o estádio municipal do Pacaembu. Inclusive hoje o governo estava tentando fazer que ele continuasse tramitando e o pessoal estava lá na Câmara tentando segurar. Parece que hoje o governo não conseguiu fazer com que ele andasse. Diante disso, o Fórum em Defesa da Cidade e a Frente São Paulo Sem Medo está propondo um abaixo-assinado pedindo uma iniciativa popular de plebiscito sobre as concessões e privatizações na cidade de São Paulo. Então, a gente com 160 mil assinaturas poderia fazer um PL de iniciativa popular que a Câmara teria que votar um plebiscito antes que qualquer privatização ou concessão caminhasse na Câmara de São Paulo. Obrigado. Sobre o Pacaembu, então tem nas propostas de modernização hoje, querendo puxar um pouco para propostas de modernização na época da Copa do Mundo. Tinha gente querendo que o Pacaembu fosse o estádio sede de São Paulo. Eu não sei quantos projetos foram apresentados para a Copa do Mundo, e eu não sei quantos deles foram de empresas privadas e quantos foram pelo governo, mas o que aconteceria se o Pacaembu fosse escolhido como a sede de São Paulo da Copa do Mundo e sofresse as reformas propostas? Lucas Martinez, da Ação Antifascista de Atlanta. Com orgulho de pai, dizer que o Lucas é meu filho. E palmeirense, evidentemente. Em relação ao Pacaembu, há um movimento já, Ocupa Pacaembu, uma intervenção nesse último fim de semana, muito interessante. Antes de começar a plenária, uma colega aqui do Departamento de Geografia, a professora Simone Sifoni, me procurou. Ela é integrante do Condefat e chegou ao Condefat 5 propostas dessa campanha de privatização encabeçada pelo Dória. E nas 5 propostas não há nenhuma garantia para manutenção da arquitetura do Pacaembu. Ela está chamando a nossa ajuda, nós que estudamos futebol, que atuamos e queremos um futebol diferente, que a gente participe e faça uma oitiva lá no Condefat para que haja uma intervenção em relação a isso.
isso. Nós, do Ludens, todos os pesquisadores que estão aqui presentes, que trabalham com as questões dos esportes, a questão do futebol, estão convidados para a gente pensar e construir essa intervenção do ponto de vista da universidade e tentar bloquear essa ação privatizadora do governo Dória. Porque a questão fundamental não é nem arquitetônica. O Pacaembu não é só patrimônio do município de São Paulo, do estado de São Paulo. O Pacaembu é um patrimônio do futebol brasileiro, é do país. Muito mais que a dimensão administrativa de um governo, seja ele A, B ou C. Não é nem a questão do Condefat se preocupar em relação à estrutura que é tombado. Isso, com certeza, será mantido. O que muito preocupa e que parece que não preocupa o Condefat é justamente a questão do tobogã e das áreas mais populares, como a arquibancada. Porque na visão do Condefat e na visão da maioria desses 5 projetos que foram apresentados, o tobogã, até por ter sido obra do Maluf e tudo mais, fica com uma carga pejorativa em cima. Ah, mas arquitetonicamente ele é feio, ele não faz parte do conjunto, do complexo e tudo mais. Na verdade, isso é uma estratégia por parte de quem quer vender uma série de projetos aí de ampliação do capital através do uso do equipamento público e que exclui o maior setor popular do estádio. Mesmo se fizerem depois um outro setor ali atrás, o que vai ser do Pacaembu sem seu principal setor popular? A melhor coisa seria ampliá-lo, integrá-lo ao resto do estádio, não retirá-lo. Então, o que a professora pediu a todos nós aqui, torcidas, coletivos, é conscientizar o máximo de pessoas possível e também fazer movimentos para que essa pauta sobre o Pacaembu chegue nas pessoas, porque esse assunto tá lá no Condefat, Malemal tá aqui e é uma coisa que interessa a todos. Afinal, para o povo brasileiro em geral, o Pacaembu é um dos estádios mais importantes do país, assim como vários outros de várias capitais Brasil afora. Ele pertence à cidade, ele pertence às pessoas, ele não pertence a um grupo, ele não pertence a um projeto que está querendo se utilizar dele como se pode utilizar de outros, afastar a população que tem que utilizar aquilo ali e servir apenas a um grupo hegemônico. Rodrigo Ascioli Almeida, da Assofis, que é a Associação de Pesquisa da História do Santos. O Pacaembu pode ser um instrumento interessante de mobilização de todas essas torcidas, de todos os grupos que estão aqui. Nós temos que arregaçar as mangas e politizar essa intervenção, dando consistência do ponto de vista técnico, teórico, mas também estabelecendo uma intervenção, que a gente faça uma plenária específica sobre o Pacaembu, traga essa mobilização toda aqui para fazer essa discussão e que a gente tenha propostas de intervenção política, por exemplo, um abraçaço ao Pacaembu com todas as torcidas, com os companheiros que estão aqui presentes, com os coletivos, de maneira que a gente tenha algum tipo de enfrentamento, ação neoliberal, privatizadora do governo Dória. Eu vou registrar a presença aqui da Simone Castro, da Associação dos Advogados Públicos, o movimento Arquibancada Punk Santista, Júnior Francarone, o pessoal da Coringão Antifa, o Rafael Oliveira, a Ângela Liciel, do coletivo feminista do Centro de Ajuda das Mulheres de Atlanta, nos Estados Unidos, e também o pessoal da Universidade de Sorocaba, o Felipe Tavares Paes Lopes. O Elson, funcionário aqui da FEFELESTE, é motivo de muita alegria. Eu estou aqui há mais de 16 anos dando aula no Departamento de História. Acho que é o único evento que eu vejo um funcionário assinando a lista de presença aqui e registrando a sua participação. Só o futebol para fazer isso, para a gente ter um outro tipo de olhar para dentro de uma universidade que é pública, dentro de um país como esse. Não!